Fala aí, telespectadores da Fute News TV, como vocês estão? Segundo vídeo dessa série aqui sobre os times paulistas, sobre o que será a temporada 2025 das principais equipes do estado de São Paulo. Já falamos do Corinthians e hoje vamos falar do Palmeiras. Como vem o Verdão para esse 2025 de Libertadores da América, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Super Mundial no meio de ano. E quem está aqui hoje para projetar esse ano do Verdão é ele, Tomás Cury, diretamente lá do Comunicampo, também da Casa das Favelas, comentarista, narrador e repórter. Meu caro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Fute News TV. E a primeira pergunta é: qual é as lições aí pro Palmeiras de 2024 para estar corrigindo agora em 2025? Seja muito bem-vindo, Tomás. Fala, Dani, muito prazer estar aqui, né, e falar do nosso Palmeiras aí. Cara, e acho que ótima pergunta, né? Começar com essa pergunta aí é essencial. Então, acho que fazendo um resuminho básico aqui, Dani, do ano de 2024, né? O Palmeiras é campeão paulista, perde a Supercopa para o São Paulo, né? Não ganha também Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores foi eliminado pelo Botafogo, que também foi seu algoz aí no Brasileirão, né? O Brasileirão, o Palmeiras até chega nas rodadas finais com chance, um confronto direto contra o Botafogo no Allianz Parque, no qual o Palmeiras era líder, e se ganhasse aí ficaria muito difícil, né, para o Botafogo conseguir alguma coisa, e era já véspera da Libertadores, lembrando aqui, né, da final da Libertadores, o Botafogo Atlético Mineiro, mas o Botafogo surpreende, ganha, surpreende não, né, mas assim, num jogo parelho, ganha do Palmeiras no Allianz Parque. Aí, Dani, acho que ficamos então, né, com o Palmeiras tendo um título só, que foi o Campeonato Paulista em cima do Santos, e de resto, né, não conseguiu nenhum título a nível nacional nem internacional esse ano. Acho que primeira coisa, Dani, é bom a gente lembrar, assim, né, o Palmeiras terminou 2023 com, na verdade, alguns problemas também para resolver, né? Falou-se muito que o Endrick era o cara ali que levou o Palmeiras a ser o campeão, né? Uma Endrick dependência. E parece que essa dependência ela se manteve um pouco, né? Só que você troca o Endrick ali pelo Estevão, né? O time de 2023 para 2024, o Abel faz algumas mudanças até para tentar mesclar o time, testar mais jogadores, né? O Flaco Lopes é um jogador que tem um avanço muito legal ali no Paulistão, principalmente, né? Mas, e a chegada também do Aníbal, né? Acho que traz uma consistência maior do meio de campo, que acho que ainda é um problema para o Palmeiras até hoje, eu vou falar mais para frente. Mas eu acho, Dani, que faltam algumas, como faltou em 23, faltou em 24 também, algumas alternativas de jogo. Então, acho que a primeira lição que o Palmeiras de 24 traz para a gente para 25 é você ter alternativas de jogo e não ficar meio dependente de um jogador só. Até porque o Estevão, assim como o Hendrick, vai sair no meio do ano, né? Então, assim, acho que é complicado a gente planejar, né, um ano do Palmeiras em cima do jogador Estevão. Aliás, eu acho que o Palmeiras não deve contar com o Estevão. O quanto menos o Estevão precisar aparecer nesse Palmeiras, mesmo, né, nesse primeiro semestre, que vai ter aí o Mundial, né, melhor. Então, eu acho que a primeira lição é não ter essa dependência. Segunda lição, e aí eu acho que já entrando um pouco no que eu quero falar para 2025, cara, é ter uma pegada diferente na defesa e meio. Que eu acho que a defesa e meio do Palmeiras foram os pilares assim que sempre foram muito fortes do Palmeiras em 2021, 22, 20 e 23, 24 caíram bastante, né? Então acho que essa pegada quando o Danilo sai em 2022, eu particularmente não gostei da dupla Zé Rafael e Gabriel Menino ali, né? Zé Rafael e outros jogadores, o Zé Rafael de camisa 5, depois agora o Aníbal chega, melhora um pouco, mas ainda não está 100%, né? Então, eu acho que essa pegada na defesa e meio sistema defensivo ainda está faltando para o Palmeiras. Achar essa consistência maior aí no sistema defensivo foi uma arma do Palmeiras enorme em 20, 21, 22, né? E acho que a última lição, Dani, camisa 9 é uma posição no qual vale a pena investir, Dani, porque assim,
No jogo que o Palmeiras perde para o Botafogo e define o título brasileiro, a gente vê ali o Rony perdendo gols, o Flaco Lopes perdendo gols, e foi assim, né, durante boa parte dos jogos decisivos de 2024, né? Então, a gente fica com a sensação de que dava, né, em 2024, se o Palmeiras também tivesse, né, um camisa 9 mais decisivo, mais experiente, talvez, e que fosse um cara que realmente colocasse a bola na rede, né? Acho que exemplos não faltam aí no futebol brasileiro, até o próprio Tiquinho Soares, do Botafogo, que é até reserva do Botafogo, agora foi para o Santos, o próprio Igor Jesus, né? O Caleri, enfim, tantos outros aí que a gente pode citar aqui de exemplo, né? O Pedro do Flamengo, que o Palmeiras poderia ir atrás mais ou menos de um jogador nessa característica. Vamos ver, né? Se o Palmeiras vai conseguir, né? Talvez com o Paulinho, talvez com outro jogador, mas aí a gente já vai falar em 2025, né? Trazer algum cara que seja esse cara decisivo aí no ataque, Dani Domingues. E agora a gente já vai falar de contratações, né? Eu acho que a primeira coisa para a gente projetar 2025 é justamente a abordagem que a gente falou. O Palmeiras estava precisando de peças. E essas peças aos poucos vão chegando. Algumas vão deixando a equipe, como é o caso do Gugu, que foi para a equipe do Cruzeiro. Algumas saídas que ainda podem acontecer. É o caso do Rony, que tem aí interesse da equipe do Fluminense, recusou a primeira oferta. O Atlético Mineiro também tem ali um certo interesse. E também teve uma especulação do Rony ir jogar o Tigres do México, mas não teve nada confirmado. Zé Rafael, que era muito especulado no Santos e também na equipe do Galo, deve permanecer, creio eu, com uma boa peça de reposição. E Marcelo Lomba acaba de renovar, anunciou hoje, que vai ficar até o final de 2025 com a equipe do Palmeiras. E o Vitor Reis, que é mais uma grande promessa da base do Palmeiras. O planejamento do Palmeiras era liberar o Vitor Reis somente após o Super Mundial, mas com a proposta do FIC, que é perto daquele valor que o Palmeiras decide, ou quer receber pelo Vitor Reis, que é entre 30 a 40 milhões de euros, ele pode acabar deixando a equipe ainda nesta janela de janeiro. E teve as chegadas do Paulinho, 118 milhões, mais os passos do Gabriel Menino e o Patrick indo para o Atlético Mineiro. E o Facundo Torres, que chegou também por um valor bastante alto, 72 milhões do Orlando City. E uma negociação que inclusive eu trouxe pro Tomás aqui, a gente ia comentar, foi uma pauta de última hora, é que o Palmeiras tem ali um acerto com as bases salariais em relação ao André Pereira. O Palmeiras ainda aborda cautela na negociação. É um negócio que gira em torno dos 20 milhões de euros, o que dá algo em torno ali de 125, 130 milhões de reais. Então o Palmeiras tem muita cautela. Só que aí entra num parâmetro muito bacana, né, Tomás? A idade desses jogadores são jogadores que chegam em alta e que muito possivelmente coloca o Palmeiras com a possibilidade do Palmeiras manter, né, esse protagonismo por uns 2, 3, 4 anos, porque 24 anos aí o Paulinho, salvo engano, 23 o Facundo, 26 o André Pereira, e são jogadores que chegam para ser titulares. O que você pensa desses reforços? E o que você pensa numa possível chegada do André Pereira, o impacto dele na equipe do Palmeiras e também o impacto no futebol brasileiro por se tratar de um jogador que está em alta no futebol inglês, Tomás? Vamos lá, Dani. Então, acho que primeiro, né, falando aqui do Facu Torres e do Paulinho. Cara, eu vou falar primeiro do Facu, tá? Ele foi um cara que foi uma estrela que surgiu no Penharol, né? Jogador muito jovem, integrou já a seleção uruguaia, muito cedo, continua sendo integrante aí da seleção uruguaia. Foi para a MLS, foi o camisa 10 do Orlando, então eu gosto de jogador assim. Ele foi protagonista no Penharol, protagonista no Orlando. Ah, mas é MLS. Cara, mas assim, eu acho que a torcida do Palmeiras confunde um pouco as coisas, né? MLS, óbvio, né? É um nível um pouco abaixo. Às vezes, se a gente for pensar em termos de intensidade, sim. Mas o Atuesta, né? Que acho que o torcedor do Palmeiras tem um pouco de trauma aí. Inclusive, o Atuesta tá hoje, acho que treinando aí com o elenco, talvez treinando em separado, né? Mas o Palmeiras não pretende aproveitar, mas voltou, né? Enfim, mas só fazendo um parênteses, né? O Atuesta, a torcida meio tem um trauma, parece, né? Porque ele veio da MLS. Mas, para mim, tem uma questão muito diferente. O Atuesta foi meio que quase que formado na MLS, né?
muito diferente do Facu Torres, que já jogou Libertadores, enfim, já jogou campeonatos continentais aí, eu não sei se foi Libertadores exatamente ou Sul-Americana, pelo Penharol, mas jogou por um clube gigante, né, da América do Sul, e jogou competições da América do Sul, e joga por uma seleção que é a seleção uruguaia. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto o Facu 2, como eu falei, é protagonista, né? O Atuesta nunca foi o protagonista da equipe do Los Angeles Galaxy, né? Então, o Facu 2 no Orlando City, ele era o protagonista. Eu gosto desse tipo de jogador. O Atuesta não era, e o Facu é sim um protagonista. Eu acho que você trazer jogadores que têm esse protagonismo, né, que aparecem muito nos clubes onde estão, é sempre muito positivo, porque ele está acostumado a sentir pressão, independente do clube, né? Claro, a pressão no Orlando, a pressão no Penharol talvez seja uma pressão diferente do Palmeiras, até porque o Palmeiras hoje briga pelos principais títulos aí do continente e talvez do mundo, né? Com o Mundial. Mas eu acredito que o jogador que ele é protagonista, ele está nos holofotes, está na pressão sempre. Então eu gosto muito desse tipo de jogador, Dani. Agora, o Paulinho, cara, novamente, é um jogador protagonista também. É um dos jogadores que, assim, eu vou ser bem sincero, cara, eu sou muito suspeito de falar do Paulinho, porque sabe aquela brincadeira assim, pô, se você fosse escolher um jogador brasileiro, né, para integrar seu clube, qual seria? Cara, acho que meu Paulinho estaria ali nas top 3 escolhas, assim, sendo bem sincero, assim. Talvez o Pedro no Flamengo, o Paulinho, mais algum jogador, talvez o Arrascaeta, não sei. Mas, enfim, o Paulinho estaria no meu top 3 aí, jogadores que eu escolheria, muito por essa questão de protagonismo. Ele foi artilheiro, se eu não me engano, do Brasileirão no ano passado, foi muito bem na Libertadores pelo Galo também. E acho que tem exatamente o fator que você citou, ele é um jogador jovem, né? Tanto ele quanto o Facu Torres são jovens e aí podem ainda ter um potencial de crescimento, né? Até diferente, por exemplo, de uma Arrascaeta da vida, né? Então, cara, eu vejo com muito bons olhos a contratação do Paulinho e gosto da contratação do Facu Torres. Até aqui, essas duas contratações, para mim, o Palmeiras acerta muito. Ah, mas gastou uma puta grana, não sei o que, não sei o que lá. Cara, prefiro gastar 180 milhões nesses dois jogadores do que gastar 180 milhões em quatro jogadores que vêm para ser banco, para ficar lá um tempo, se adaptando, que não sei o que, não sei o que lá. Não, o Palmeiras foi lá e trouxe jogadores prontos, como você bem disse, Dani. E jogadores que podem decidir para o Palmeiras durante 2, 3 anos aí. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que tem mais um detalhe. Eles não são mais jogadores que talvez tenham essa idade para a Europa. Talvez são jogadores que não vão voltar para a Europa. O Paulinho, pelo que eu li até de entrevistas dele, ele até não gostou da experiência que ele teve na Alemanha. Então, são jogadores que, eventualmente, pode ser até igual um Rafael Veiga aí da vida, etc., que vai ficando, né, no Palmeiras, e a gente, talvez o Veiga saia, talvez, mas assim, que são jogadores que vão demorar muito para sair, né, ou até que não vão sair. Então, acho que são duas contratações que o Palmeiras acerta muito. Sobre o Andreas Pereira, eu já acho que aí é uma contratação um pouco diferente. Como você bem disse, está super bem na Inglaterra, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador que realmente elevaria o nível do meio-campo do Palmeiras, sim. Agora, se me dessem na mão 20, 25 milhões de euros, não sei se eu traria o Andreas Pereira. Eu vou colocar aqui por quê, tá? Acho que o primeiro principal motivo para mim. Lembra que eu falei ali das lições, né? Da pegada no meio de campo, da pegada na defesa? Eu acho que o Andrés, ele é um camisa 8 que joga mais como 10. Tanto que o plano do Palmeiras é oferecer a 10 para ele, né? Então, dependendo de como o Abel usar ele, eu imagino que o Abel não vai tirar o Veiga para pôr ele seria, né, um camisa 10 jogando de 8 ali, né? Um camisa 8/10. Um cara que é muito mais de frente do que de marcação. Nesse sentido, eu não sei se eu vejo como uma boa coisa, pensando no sistema do Palmeiras, que está fragilizado defensivamente, pensando nesse meio campo depois que o Danilo saiu, né? Então, eu não sei se eu pegaria esse dinheiro, 20, 25 milhões, e faria esse investimento no Andréas. Eu talvez traria um 8 mais de marcação, até um 8 menos badalado, talvez um 8 aí de 10 milhões, 15 milhões, como talvez o Vila Sante do Grêmio. E com o restante do dinheiro, podia até trazer um camisa 9 um pouco menos badalado. Veio o Paulinho, mas, né, quem sabe a gente poderia trazer um cara que é menos badalado que o Paulinho, mas que é um jogador que resolve também, mais experiente. Às vezes um cara, né, que não tá tanto nos holofotes, mas um cara que chega e resolve, né? Enfim,
Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse negócio de quem entraria, mas só dando o panorama aí por essa questão do Andréas, eu acho que eu não faria a contratação do Andréas, mas se vier, como a gente estava falando, óbvio, agrega muito pela qualidade que ele tem, Dani Domingues. Muito bom, né? E falar de algumas especulações aqui, apenas especulações, né? Não teve nenhuma negociação. Foi ligado à equipe do Palmeiras o nome do Vitor Roque, que seria uma contratação ali ótima, mas um jogador jovem e que está em ascensão aí na Europa. Ele está menos de 3 anos na Europa. Foi falado aí, como já mencionado pelo Tomás, né, uma opção muito interessante, que é um sonho antigo do Palmeiras, que é o Vila Santos, do Grêmio. Seria uma opção um pouco mais barata. E é a mesma questão do André. Não é um cara mais de marcação. É um cara que jogaria mais ali como um box-to-box, que fala, assim, na Inglaterra. Aquele cara que volta para marcar, chega muito bem na frente. O André faz isso muito bem. E um outro nome que foi ligado e que aparentemente teve ali uma certa sondagem foi do Matheus Pereira, da equipe do Cruzeiro. Que, querendo ou não, fez uma boa temporada, mas eu acho que ele é um cara mais ali da posição do Veiga. Não vejo ele chegando e tomando espaço. É um ótimo jogador? É. Mas eu acho que tem opções, pelo valor que o Cruzeiro pediu, algo em torno de 15 milhões, tem ali opções mais interessantes. Sobre o Facundo Torres, ele, para muitos, seria como o substituto do Estevão, mas ele tem uma característica de jogo diferente. É um cara ali mais coletivo, não é tão individual igual o Estevão. Tem sim bons dribles, mas é um cara mais coletivo, é um jogador mais de armação e tem números interessantes. O Orlando City, vou até buscar aqui. E ele é um cara que pode jogar tanto como um segundo atacante, quanto um ponto esquerdo, um pouco direita, um meio atacante, um falso 9. É um cara muito versátil. E era uma coisa que o Abel Ferreira já buscava há muito tempo. E os números dele para a equipe do Orlando City: 127 jogos, ou 123 jogos, com 47 gols e 20 assistências. Então, assim, isso mostra, né, que é uma baita contratação. E MLS, mas, cara, o Almada chegou pra cá 100 milhões e jogou muito bem no Botafogo. Vai pro Lyon, normal, mas, enfim, jogou muito bem. Então, assim, Tomás, são contratações e vai calando a boca de muitos, né, porque muita gente fala, mas o Palmeiras está pouco ativo no mercado. Não, o Palmeiras está fazendo contratações pontuais. Contratações que chegam para ser titulares. Não adianta especular diversos jogadores e no final não fechar com ninguém. Essa postura que eu tô vendo do Flamengo, é isso que eu tô vendo também do Cruzeiro, do Corinthians, que são times aí que manteram a base e que agora pensam aí em apenas reforçar de maneira pontual. Tomás, tem alguma coisa a mais aí para pontuar em relação a contratações? Boa, Dani. Eu acho que essa questão que você falou só da postura, né? Eu acho que é interessante essa questão da postura do Palmeiras agora, né? Porque é aquilo que eu falei. Eu acho que o Palmeiras ele já tem um elenco muito bom. Então agora ele faz um pouco que a torcida pedia, né? E aí é o que você falou, né? Dá uma calada na boca mesmo, porque todo mundo criticava o Palmeiras porque, cara, traz jogador para compor elenco, gasta muito em jogador para compor elenco, E realmente, assim, eu acho que o Palmeiras percebeu que, cara, o elenco já tá bom, entendeu? É questão de trazer peças que vão decidir. 3, 4 peças para decidir é melhor do que você trazer 8, que são caras que não necessariamente vão estar lá e vão ser os caras decisivos, que vão chamar a responsa e colocar a bola embaixo do braço, né? E aí acho que o Palmeiras fez isso muito bem. Aí a composição de elenco do Palmeiras agora fica bem legal. Mas é isso, viu, Dani? Eu acho que assim, em termos de contratação, o camisa 8 precisa chegar. E talvez o 9 a depender como o Abel vai usar o Paulinho, né? Vamos ver. Até porque o Paulinho, né, junto com o Hulk, jogava muito mais uma função ali de falso 9. Talvez ele possa testar essa formação até com o Flaco Lopes um pouco mais centralizado. Só que, infelizmente, apesar de eu achar o Flaco Lopes muito bom jogador, um jogador esforçado, tecnicamente deixa muito a desejar em alguns momentos e ali não tem tanta consistência. É uma coisa que falta. E um camisa 9 para uma equipe igual o Palmeiras tem que ser um jogador consistente e ser um jogador que vai entregar no mínimo aí 30, 40 gols
na temporada. Já agora a gente indo, né, o Tomás, pro campeonato, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na próxima semana contra a equipe da Portuguesa no Allianz Parque. E uma pergunta que eu fiz para a Cláudio Simões aqui na gravação do Corinthians, só que eu vou ampliar um pouco ela, o Paulista é obrigação para a equipe do Palmeiras, e se o Corinthians hoje é a grande pedra do sapato, né? Pode ser o clube que vai incomodar o Palmeiras nesse início de 2025. Pô, Dani Domingues, ótimas perguntas e para mim sim, tá? Eu acho que o Paulista é obrigação pelo que o Palmeiras investe, não só nesse ano, mas nos últimos anos, né? Acho que o Palmeiras realmente é o clube a ser batido do estado de São Paulo e por isso é favorito ao título, né? E eu acho que assim, é obrigação se você pensar no sentido de, cara, talvez seja o título também mais acessível da temporada, tanto que esse ano a gente só ganhou o Paulista, né? Apesar disso, o Corinthians vem muito bem, muito forte, né? O Corinthians se armou demais na janela do meio do ano. A gente comentava, quando eu, o Nicolas Killing e o Cláudio Simões fizemos o jogo Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera, a gente comentava a diferença do Corinthians e Palmeiras do primeiro semestre para o Corinthians e Palmeiras do segundo semestre. O Corinthians é outro time, completamente outro. Então não dá para comparar o Corinthians de primeiro semestre, que jogou o Paulistão e quase nem classificou, né? Na verdade, não classificou, né? Com o Corinthians atual. São times totalmente diferentes. E eu acho que sim, o Corinthians pode ser a pedra no sapato do Palmeiras, com certeza. O São Paulo está num momento financeiro um pouco mais delicado. Não que o Corinthians não esteja, né? Mas o São Paulo acho que está num momento de contenção de gastos que o Corinthians não está. Então, o São Paulo, eu acredito que vai olhar para o Paulistão aí de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o São Paulo não vai vir tão forte assim no Paulistão. Claro, sempre é um time que leva muito perigo para o Palmeiras, inclusive é a pedra no sapato do Abel, o São Paulo. Mas se fosse escolher um dos dois para ser a pedra no sapato desse Paulistão 2025, Dani, com certeza seria o Corinthians. Muito bom. Agora a gente já indo pro foco, né, das principais competições. Palmeiras vai disputar Libertadores da América, vai disputar Campeonato Brasileiro, depois de um vice na temporada passada, e vai ter a Copa do Brasil. E sempre tem aquele ditado: foca mais no Brasileiro, foca mais na Libertadores, ou foca mais na Copa do Brasil, porque é uma premiação maior. Mas, Tomás, como a gente já apontou aqui, as contratações, o Palmeiras está se reforçando, agora vai tendo, né, um elenco um pouco mais jovem, porque vai subindo alguns garotos da base também, Luiz, Carlos, são jovens promessas, o Benedetti, eu acho que também muito bom jogador da base sub-20, tá agora no time principal, deve estrear no Campeonato Paulista. Com essa manutenção do elenco, com novos jogadores de peso chegando, o Palmeiras consegue manter nessas 3 competições muito importantes o mesmo nível? Olha, Dani, eu acho que esse é um bom ponto, assim, né? Cara, eu acho, sim, Dani, que o Paulista vai ser um desafio aí pro Palmeiras. Porque ainda vai ser uma fase de transição para esses moleques aí, né? Eles subiram agora, não jogam copinha, né? Enfim. E o Paulinho ainda não joga, o Facu Torres acabou de chegar. Não sabemos se vai vir o camisa 8 agora ou não vai, se o Andrés vai vir de fato ou não vai. Enfim, eu acho que o Paulista vai ser um desafio aí para o Palmeiras. Mas eu tendo a achar, Dani, que o Palmeiras vai encontrar seu ápice nessa temporada lá para setembro, outubro, novembro, tá? Onde as contratações já vão estar mais encaixadas, onde o time vai estar mais conciso, né? Porque o Abel ele precisa realmente achar esse equilíbrio defesa e ataque aí que foi perdido depois de 2022. Então, eu tendo a achar, Dani, que assim o Palmeiras irá melhor em competições como Campeonato Brasileiro, Libertadores, do que, por exemplo, o Paulista e o Mundial, tá? Eu acho, sim, minha visão das coisas. Eu acho que o Palmeiras não está pronto para o Mundial. Sim, o Palmeiras vai ficar pronto no final do segundo semestre. Vai ser um time a ser batido ali no final do segundo semestre, Dani. Essa é a minha opinião. Copa do Brasil, não sei também se o Palmeiras vai priorizar, até por conta do Mundial. Então é capaz de cair cedo novamente na Copa do Brasil,
e priorizar Libertadores e o Brasileiro. Eu acho que Libertadores e o Brasileiro, o Palmeiras tem possibilidades maiores, Dani, na minha visão aqui, por conta dessa montagem de elenco, por conta desses meninos que vão entrar no time e vão demorar também para entrosar com o time, vão ver como eles vão ser utilizados, enfim, eu acho que é um processo de médio prazo aqui, que a gente está olhando para o time do Palmeiras atual. Muito bom. E já puxando, né, em relação ao Mundial, já vou puxar o gancho aqui, que é o seguinte. O Palmeiras ele tá no grupo A, com o Al-Ahly, do Al-Ahly, né, do Grisico, o Porto de Portugal e o Inter Miami da MLS, né, que ninguém sabe como foi parar aí, né? A gente sabe muito bem a amizade da FIFA com o Messi, mas brincadeiras à parte, já puxando agora pro Mundial, já que o Tomás mencionou, Tomás, a gente tá num grupo aqui que para muitos é considerado até o mais equilibrado da competição, né? Eu acho que por conta do nível de cada equipe, o Porto, uma equipe que no momento na Europa não está vivendo um bom momento, teve troca de treinador, na Europa League, salvo engano, tá fora da zona de classificação direta para a próxima fase. Já a equipe do Inter Miami é um time que defensivamente não tem uma consistência, tem muita consistência do meio para frente, mas a defesa não tem isso. E o Al-Ahly é uma equipe que o Palmeiras já conhece. Perdeu um jogo no primeiro Mundial do Abel, no outro teve amplo domínio, vencendo por 2-0, gol do Veiga, gol do Dudu. Não é aquela mesma equipe, mas é uma equipe que conhece competições, né, internacionais. E a minha pergunta é, o Palmeiras ele tem chance de passar em primeiro nesse grupo, ser dominante e será que tem até uma possibilidade aí de talvez pensar até numa quarta de final, até porque já nas oitavas pode cruzar ou com o Botafogo, ou com o Atlético de Madrid, ou com o Paris Saint-Germain, que são os únicos clubes ali do grupo B que eu acho que vai brigar por alguma coisa. Mas, e aí, o que você pensa do Palmeiras para esse Mundial de uma maneira geral? Olha, Dani, acho que um ótimo ponto aqui, né? Eu falei aqui, né, que eu não acho que o Palmeiras está pronto para o Mundial, justamente porque você citou essa palavra aí, equilíbrio, né? E eu vou usar ela num contexto um pouco diferente. Eu acho que o grupo do Palmeiras é realmente muito equilibrado. Eu acho que é um grupo que é muito interessante de se assistir, acho que os jogos vão ser legais de ver, né? Porque são equipes que têm níveis parecidos, né? Guardadas as devidas proporções. Claro, o Palmeiras não tem o Messi, mas também o Inter Miami não tem a defesa tão boa, talvez, quanto o Palmeiras tem, né? Mas o Palmeiras precisa encontrar esse equilíbrio defensivo, né, que eu citei aqui, né, se quiser estar preparado para o Mundial, e acho que também passa por achar esse cara que é goleador. Não sei, como você bem disse, se o Flaco Lopes ele vai ser esse cara de confiança. Não sei se o Paulinho vai despontar, né, numa dupla com alguém, com talvez até o próprio Flaco Lopes, talvez outro jogador, como um cara que vai ser um artilheiro, né? Então acho que assim, o Palmeiras ainda tem muitas incógnitas, Dani, e a gente está em janeiro, né? O Mundial é junho, julho, então assim, cara, é complicado a gente falar que o Palmeiras vai estar pronto até lá. Se fosse aquele Palmeiras de 2022 disputando esse Mundial, né, com até esse duelo que você citou de 2-0 contra o Al-Ahly, nossa, Dani, eu poderia falar para você que o Palmeiras seria líder assim, até com uma certa tranquilidade nesse grupo, né? Porque, como você me disse, o Porto não vive um bom momento, o Inter Miami tem muitos bons jogadores, mas também não tem esse equilíbrio defensivo, o Al-Ahly a gente já conhece, enfim. Mas hoje eu acho que vai ser um grupo muito equilibrado, eu acho que o Palmeiras vai se classificar, mas talvez em segundo lugar. E aí, provavelmente vai pegar o PSG ou o Atlético de Madrid, já que a fase do Botafogo também parece não estar das melhores. Esse confronto PSG ou Atlético de Madrid, eu acho que é um confronto fundamental, né? A gente pode ter uma esperança aqui, claro, eu acho que é um confronto que dá uma esperança para o Palmeiras, porque também não é um Real Madrid, não é, cara, sei lá, né, um City, né? Se bem que o City também não está muito bem nas pernas, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Eu acho que não são os times hoje que são os bichos papões, né? Mas, ao mesmo tempo, são times muito qualificados. Então, eu acho difícil, Dani, o Palmeiras se armar a tempo de passar de umas oitavas de final e chegar numa quartas de final. Eu não apostaria, tá? Eu acho que passa em segundo lugar, mas talvez a chance maior é cair nesse confronto das oitavas aí, Dani. Vamos ver, espero por nós aí que eu esteja errado.
Estamos na torcida, né? E muito interessante também que rolou o último Mundial que a gente jogou contra a equipe do Chelsea. E foram duas partidas muito interessantes. Eu lembro que foi inclusive nesse mesmo ano que o Palmeiras ele perdeu a partida de ida do Campeonato Paulista pro São Paulo em 3-1 e já tava todo mundo dando o Palmeiras como morto. Aí eu Perfeito. falei, ó, o Palmeiras pra esse Campeonato Paulista, ele tá com uma outra postura, mesmo após ter perdido o Mundial, porque a base tava muito bem. O momento do time principal tava muito bem, porque tava invicto. A única derrota do Palmeiras havia sido justamente pro São Paulo no Liga da final. E o 4-0, com o time coletivamente jogando muito, tendo paciência, foi algo impressionante. Algo impressionante. Foi o E a gente ápice, né, espera Dani? que. O ápice, exato. O ápice do Palmeiras no Abel, acho que foi aquele jogo, né? Acho que, nossa, transformou aquele título de Paulista, não sei pra você, mas pra mim, assim, top 5 títulos que eu já vi do Palmeiras, com certeza esse título está lá. Exato. E na temporada seguinte a mesma coisa. Sai perdendo o primeiro jogo por um Água Santa, né? Que colocaram como zebra, mas não tem zebra nenhuma, igual a gente falou da partida do Zumbi e o Flamengo pela Copa do Brasil. O Água Santa foi melhor, Copa do Brasil, Copa São Paulo, que fizemos no Comunicampo. O primeiro jogo, o Palmeiras jogou muito mal. Mérito do Água Santa, que havia eliminado São Paulo, eliminou outras equipes tradicionais. E na volta o Palmeiras, o Allianz Parque, atropelou. Acho que foi 4-0 também, o mesmo resultado da partida contra o São Paulo. E a gente espera que o Palmeiras tenha esse foco para essa temporada, porque está se reforçando muito bem. Paulinho, talvez, segundo algumas fotos que eu consultei, pode voltar antes de maio. Esperamos que sim. Tomara, porque precisa muito. E a gente tendo aí a manutenção, né? Só pra gente já fechando aqui a nossa pauta. Você acha que Rony, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mike, esses jogadores ainda podem agregar alguma coisa na equipe do Palmeiras, Tomás? Vamos lá. Acho que esse é um tema que talvez seja o mais polêmico aqui, talvez pelo que eu vou falar, mas eu acho assim, Dani, que você tem um Marcos Rocha e um Rony em esferas para mim diferentes de um Mike e de um Zé Rafael. O Rony para mim, cara, assim, passou da hora de sair. O Rony sempre foi, e aí acho que agora que vem a parte da polêmica, para mim um jogador muito folclórico, igual o Daverson, tá? Para mim, o Rony é isso, assim. Ah, mas ele tem números espetaculares em Libertadores, etc e tal. Cara, para mim, assim, o Rony nunca foi mais do que um jogador folclórico. Você dá R$ 1 milhão na mão do jogador folclórico, para mim é um erro enorme, assim, da diretoria do Palmeiras. E o Abel, ele é muito fã do Rony. E eu acho difícil, se o Rony ficar no Palmeiras, ele não jogar. E para mim, se ele ficar, ele não vai agregar. Então, assim, para mim, o Rony é um cara que não vai agregar e vai atrapalhar o planejamento do Palmeiras se ele ficar esse ano. O Marcos Rocha, um pouco para mim a mesma coisa. Apesar dele estar um nível até um pouco acima do Rony, ele atrapalha o desenvolvimento do GI para mim. E aí fica naquela, né, de pô, mas o Marcos Rocha não tá tão mal, mas também o GI pagamos 40 milhões e o Marcos Rocha tá muito velho. E aí começa a passar a temporada, o Marcos Rocha começa a perder na corrida de vários jogadores ali na ponta. O Palmeiras sofre defensivamente também por causa do Marcos Rocha, né? Aquele equilíbrio defensivo que eu citava. O Marcos Rocha tem a sua parcela de culpa aí, apesar dele ter ido nessa temporada até um pouco melhor do que eu esperava, sinceramente. Mas eu não acho que o Rocha é um jogador que em 2025 ainda vai ser aquele cara que vai ajudar o Palmeiras, etc. Não, pelo contrário, tá? Eu acho que ele é um alerta amarelo, assim, no time do Palmeiras, enquanto o Rony, para mim, é um alerta vermelho. Agora, o Zé e o Mike, eu acho que são situações que os dois convivem com lesões. E essa que é a grande questão, né? E para as posições que eles atuam, um de lateral direito e outro volante, o físico é muito importante, né? No caso do Zé, a gente vê que quando ele volta esse problema nas costas aí, ele já volta pior, né? E parece, Dani, assim, pelas fontes que eu vi, que ele ainda não tá treinando com o clube 100%, pelo menos no primeiro dia de treinos ali, ele treinou em separado, junto com o Piquerez, junto com o Bruno Rodrigues ali, que são os machucados. E aí preocupa já, né? Porque se o cara já não tá 100%, será que a gente mantém? Já não tava 100% temporada passada.
passou vários meses, ele continua não treinando 100%. Para um cara que o físico sempre foi a principal característica dele, né? Aquele jogador físico que briga muito, que tem aquelas arrancadas, etc e tal. Será que vale a pena, né? A gente insistir ainda? Assim, ele não quis ir para o Santos, entendo também a decisão dele, ele é palmeirense, né? A gente tem que revelar isso aqui também, né? Então, assim, eu acho que o Zé, ele é um cara, e o Mike são caras que é para você observar no primeiro semestre de 2025. Se não render o esperado, tem que buscar clubes do exterior, outras fontes aí, urgente, porque são caras que, se você mantém também no elenco, vão custar caro e não vão agregar, e vão atrapalhar no desenvolvimento aí de outros jogadores, por exemplo, o Zé Rafael, no caso do Figueiredo, e o Mike, no caso do Giai, novamente, né? Que nem o Marcos Rocha. Enfim, mas eu acho que são casos diferentes. Eu não vejo eles como atletas enormes, assim. Eu acho que são jogadores bons de se ter no elenco, se eles não conviverem com essa série de lesões aí que eles têm convivido, Dani. Vamos torcer para eles ficarem saudáveis, porque se saudáveis, eles podem sim agregar, mas eu veria depois do primeiro semestre qual foi o saldo aí. E eu queria puxar um pouquinho mais agora para os lugares da base, né? Só para a gente ficar com os palpites. O Benedetti, o Carlos, né, o Luiz são jogadores que podem ajudar o Palmeiras num longo prazo no time principal, Camargo. O que você pensa aí desses três jogadores? Olha, eu vou ser sincero, eu vou começar pelo Benedetti, que eu acho um cara que, para mim, assim, Dani, você, sendo sincero, não me agrada tanto, tá? Eu acho o Vitor Reis e o Naves jogadores superiores ao Benedetti. O Benedetti é um zagueiro mais alto, aquele zagueiro clássico, né? Aquele zagueiro de 2 metros que não tem tanta habilidade com a bola no pé, até porque ele tem 2 metros, né? Vai bem de cabeça, mas também não é aquele cara, nossa, uau, assim, né? Para mim, o Benedetti, ele vai ser um cara que em breve deve ser emprestado, assim. Eu gosto dele, assim, como pessoa, parece ser um cara super legal, ele vem do interior, etc e tal, desejo tudo de melhor para ele, mas eu acho que no Palmeiras ele não agrega tanto, tá? Agora, se você pega ali Figueiredo, Thales, Luigi e também o Alan subiu, né? O Alan também eu acho que é um pouco do caso do Benedetti. Eu acho ele um cara que pode agregar para o Palmeiras talvez no futuro, mas hoje não, tá? Agora, Luigi Thales. Thales, para mim, é um cara que pode ser muito utilizado como segundo atacante, ou até na função que o Estevão faz hoje, né? Um ponta, mas que tem uma característica um pouco diferente, né? Não é, ele é driblador, mas não tanto quanto o Estevão, mas pode atuar ali na função, já que o Palmeiras também está sem pontas dribladores. Acho que esse é um ponto aí interessante, né? E o Thales pode agregar, mesmo ele não atuando exatamente de ponta na Copinha, né? E no Sub-20, acho que ele pode agregar nesse sentido ali, entrando no segundo tempo. O Luigi, eu já acho que é um 9 mais clássico. Saiu uma matéria no nosso palestra que eu concordo demais, assim, essa semana. Eles falaram isso, o Luigi é um 9 clássico, meio que aquele 9 já em extinção, assim, né? Tem aquele cara que não é tão habilidoso assim, mas tem certa habilidade e faz muitos gols, né? Tanto que ele fez aquele gol contra o Flamengo num lance de puro oportunismo, né? Ele se posiciona bem, né? Ele tem ali com a bola no pé uma habilidade de chute boa. Então, assim, tem uma estatura de atacante, né? Então, até ele é bem maior que o Endrick, por exemplo, bem maior que o Gabriel Jesus, por exemplo, né? Ele foge desses atacantes mais rápidos e baixos, né? Ele é um cara mais alto. Então, eu acho ele muito interessante, Dani. Ele, eu acho que é um cara que vai agregar bastante. Talvez, se ele crescer aí nos próximos anos, ele pode ser um 9 titular do Palmeiras, ou então um 9 imediatamente reserva, tá? Mas eu gostaria muito de ver ele atuando como titular no Paulistão. Vamos ver se isso acontece. Agora, para mim, o Figueiredo, cara, é o melhor de todos, tá? Figueiredo, assim, assisti outro dia o jogo da Copinha, é um cara que é um absurdo jogando bola. O Rafael Veiga falou que o Figueiredo treinou com eles e elogiou. Falou, cara, esse moleque aí é um absurdo. Pro Rafael Veiga falar isso, né, de graça, assim, é porque alguma coisa tem, Dani Domingues. Então, esse jogador eu aposto muito. O problema dele ele já estourou os 2 joelhos, né, Dani? Então, por isso que ele não jogou a Copinha do ano passado, nem a retrasada. A gente torce para que ele fique saudável, porque saudável ele vai ser aí o principal volante do Palmeiras, inclusive que por isso eu acho que o Palmeiras também mandou o Patrick para o Atlético Mineiro. O Patrick tem potencial, era capitão da base, mas o Figueiredo é muito acima do Patrick. São posições um pouco diferentes. O Patrick é um pouco mais 5, o Figueiredo é um pouco mais 8.
mas eu acho que o Palmeiras entende, né? Que se tivesse que talvez mandar algum da base que tem potencial, mandaria o Patrick e não o Figueiredo, porque o Figueiredo realmente é um potencial gigante, seleção brasileira, etc e tal. Vamos ver, vamos ver. O Figueiredo, eu aposto muito nele, tem esse ponto da lesão. Os demais já comentei aqui. Vamos torcer para o Figueiredo ficar saudável, assim como o Zé Rafael e o Mike, Dani Domingues. Bom, agora vamos para os palpites 2025 do Palmeiras. Campeonato Paulista, Tomás, até onde o Palmeiras pode chegar? Cara, eu acho que final. Não sei se será campeão. Eu não acho que será campeão, porque eu falei, eu acho que o Palmeiras enfrentará dificuldades, mas eu acho que chega na final, Dani Domingues. Copa Libertadores da América. Libertadores da América. Cara, eu acho que Libertadores da América é uma das grandes chances do Palmeiras do ano. Falei isso. Final para mim também, e para mim o Palmeiras bate campeão. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, acho que cai numas quartas. Brasileiro, eu acho que briga, mas assim, vai depender muito da Libertadores. Eu não acho que leva Brasileiro e Libertadores, tá? Eu acho que se o Palmeiras realmente for para a final da Libertadores, não leva o Brasileirão e aí fica em segundo ou terceiro lugar. Se não for para a final da Libertadores, leva o Brasileirão. Então eu tô apostando que o Palmeiras leva um desses títulos aí, Dani Domingues. Eu acho que será Libertadores. Muito bom. Para fechar agora, Super Mundial. Cara, Super Mundial, foi aquilo que eu falei, Dani. Eu acho que cai ali nas oitavas de final, tá? Infelizmente, o time não vai estar pronto até lá. O ápice do Palmeiras vai ser ali mais para o final do ano, na minha visão. Muito bom. Bom, no Paulista eu vou com campeão. Na Libertadores da América, semifinal, na minha opinião. Campeonato Brasileiro, acho que vai terminar ali entre o top 3. Copa do Brasil, acho que dá para beliscar. É uma premiação muito importante. No Mundial, acho que vai fazer 100% de aproveitamento na fase de grupos e vai cair nas oitavas, no máximo ali, umas quartas de final, dependendo aí de como chega o Atlético e o Paris Saint-Germain. Bom, meus caros, esse aqui foi o episódio do Palmeiras. Semana que vem tem outros aí sendo gravados, vão ser confirmados ainda. Episódio do Santos, do São Paulo. Hoje do Palmeiras aí com Tomás Cury, narrador, comentarista e repórter do Comunicampo, da Casa das Favelas. Meu caro, muito obrigado por ter tirado um tempo aqui com nós e esperamos aqui você numa próxima com as considerações finais. Perfeito, Dani. Eu que agradeço. Falar de Palmeiras é sempre um prazer para mim. E, cara, que venham os próximos anos aí da gente fazer previsão e que a gente acerte, né? As previsões, acho que, principalmente a minha ali de Brasileirão, Libertadores, que a gente acerte, talvez a sua aí também de Paulistão, cara, que a gente acerte nossas previsões aí, Dani, que a gente faça um mix das nossas previsões e que dê tudo certo pro Palmeiras esse ano. Muito bom. Meus caros, é isso. Finalizamos por aqui. Deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E também siga o Comunicampo, onde eu e Tomás Cury dividimos a bancada. @live Comunicampo no Instagram. Comunicampo, transmissões esportivas aqui no YouTube. E tem o Comunicampo Podcast toda segunda-feira lá na Twitch a partir das 19h30 e também disponível nas plataformas de áudio. Essa aqui é a Fute News TV e aqui é muito mais futebol. Até a próxima partida.